Fala, pregador! Estamos trazendo mais um vídeo novo e hoje eu faço a seguinte pergunta: preciso usar um esboço toda vez que eu pregar? Essa é a pergunta para o vídeo de hoje. Fique comigo até o final e eu vou tentar respondê-la para você. Esse é o canal Evangelho na Rede, esse é mais um vídeo sobre a arte de pregar. Eu sou Cláudio Miranda e estou muito feliz por tê-lo aqui. Muito bem, pregador, temos então uma pergunta a responder. E antes que a gente entre definitivamente para o conteúdo de hoje, eu quero pedir a você que, se você gostou do tema, gostou do assunto, então já dá um like aí e aproveita para se inscrever no canal. E na medida em que nós formos levando o conteúdo adiante, faça também um comentário, participe, e isso é muito importante para que a gente possa crescer nessa plataforma. Muito bem, a pergunta de hoje é: eu preciso de fato usar um esboço toda vez que eu pregar? E a minha resposta, sem mais delongas, é exatamente essa: sim, toda vez você precisa de um bom esboço. Mas o que é, afinal, um bom esboço? Nós vamos também ver isso logo adiante. Mas eu diria para você que, de fato, eu só considero uma mensagem pronta para ser pregada depois que eu sou capaz de elaborar um bom esboço, depois que eu for capaz de colocar a mensagem toda dentro de um esboço que me sirva como orientação ao longo da minha mensagem. Então, sim, é muito importante. Mas, pastor, às vezes eu vejo bons pregadores pregarem e eles falam sem depender de qualquer nota, sem consultar coisa alguma, e deixa claro que eles não estão usando um esboço na hora de pregar. Se eles leem o esboço, se eles consultam o esboço ou não, essa é uma outra história que depende do quanto você confia ou não na sua memória, mas o fato é que todo bom pregador e que prega uma mensagem coerente, prega uma mensagem realmente bem elaborada, ele o fez através de um bom roteiro, de um bom esboço, como nós vamos falar logo adiante. Então, se a pessoa vai usar esse esboço ou não, vai consultá-lo ou não, se ele vai mostrar para o público ou não, é algo secundário, mas sempre um pregador deve ter um bom esboço. Eu não estou falando de um pregador que prega uma vez, o outro, muito eventualmente, que pode aí se preparar, quase decorar sua mensagem, dependendo da sua memória. Eu estou falando de um pregador que prega frequentemente, que pretende fazer da sua vida uma vida de pregador. Esse precisa, sim, do hábito de elaborar um esboço de cada uma das suas mensagens. Depois de um bom tempo pregando, você precisa certamente elaborar cada vez melhor as suas mensagens. Muito embora a sua bagagem seja maior, mas você vai precisar elaborá-la ainda melhor, para que você não fique conhecido como aquele que sempre diz as mesmas coisas. Não é isso que você quer. Então, um bom esboço é realmente uma solução para isso. A primeira coisa que eu levanto aqui é o seguinte: mas o que é, afinal de contas, um bom esboço? Um bom esboço é um bom roteiro da sua mensagem. Um roteiro que vai nortear você ao longo do percurso que você fará. Lembre-se, uma mensagem deve ter uma introdução, deve ter um desenvolvimento e uma conclusão. Pois bem, o roteiro vai lhe conduzir da introdução ao desenvolvimento e então à sua conclusão, a conclusão da sua mensagem. Então é muito importante que você tenha esse roteiro, que não é outra coisa senão um sumário, como todos os livros têm. Todo livro tem um índice, tem um sumário, que são o que as ideias principais. Naquele índice, naquele sumário, está contido todo o conteúdo do livro. Cada capítulo, ou cada ponto de um sumário, na verdade, pressupõe um conteúdo. Há um conteúdo todo que está resumido ali em uma frase, em um título. Isso é também um esboço. O esboço é como um sumário de um livro, como um índice de um livro. Pontos principais desse esboço deve conter toda a mensagem que você tem a comunicar. É por isso uma espécie de planta. A planta é o quê? É apenas um documento que vai orientá-lo. Ali está, de fato, todo o desenho do que será a sua construção na planta.
e precisa desenvolvê-la. Assim é o esboço. O esboço é uma espécie de planta que vai orientá-lo e que está, de alguma maneira, planejando aquilo que será a sua mensagem ao longo da sua pregação. Pois bem, isso é então um bom esboço. Muito bem, a segunda coisa é sobre as vantagens de um bom esboço. Qual é a vantagem de você ter um bom esboço? A primeira delas é coerência. Se você, de fato, preparou a sua mensagem ao ponto de você elaborar um bom esboço, isso significa o quê? Que você, de fato, estudou a sua mensagem, pensou e ela está elaborada, porque um esboço deve conter todos os elementos fundamentais e essenciais para uma mensagem bem organizada. Lembre-se, uma mensagem bem organizada, ela tem que ter o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ou seja, um começo, um meio e um fim. O seu esboço contém tudo isso em cada um dos elementos que compõem um esboço bem organizado, que a gente ainda lá para frente, nos outros vídeos, vamos estar vendo cada detalhe de um bom esboço, que isso é muito importante para você aprender a organizar as suas mensagens e dar a elas coerência. Se você foi capaz de elaborar um bom esboço da sua mensagem, você tem uma mensagem coerente, que segue uma linha de raciocínio que começa pelo começo, leva você pelo desenvolvimento até chegar na conclusão onde você quer fechar com chave de ouro a mensagem que você tem a comunicar. Então essa coerência, ela está ligada a um bom esboço bem organizado, bem planejado. Além disso, quando você tem um bom esboço em mãos, você tem também o quê? Uma orientação que vai guiá-lo nessa mensagem coerente. Porque basta você seguir cada um dos pontos que o seu esboço propõe, ele deve ser elaborado de maneira crescente, de maneira harmônica, para levar a sua mensagem até onde você pretende. Pois bem, esse esboço assim elaborado é para você uma orientação. E é muito importante isso, porque você vai ter dias assim em que você não vai estar com todo aquele gás. Tem dias em que as coisas podem não dar muito certo. Vai ter dias em que você pode não estar tão cheio de graça, tão fluente, as coisas não estão saindo daquele jeito maravilhoso que você gostaria e pensou que saísse. Pois bem, se você tiver um esboço bem elaborado, você ainda pode segui-lo. E em seguindo esse esboço, pelo menos você tem uma certeza, que a sua mensagem está coerente e você tem uma mensagem que diz coisa com coisa. Portanto, é muito importante você ter esse esboço para te orientar. Agora, é preciso dizer que não é para você depender desse esboço, é para você tê-lo como orientação. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas esse esboço vai então guiá-lo, vai então norteá-lo, vai orientá-lo na sua mensagem para você não dizer no começo o que deveria dizer no fim, ou dizer no fim aquilo que deveria dizer no começo, estava planejado. Enfim, alguma coisa pode acontecer, você pode ficar nervoso ou desorientado em alguma coisa. Se você tiver o seu esboço, você tem em mãos um bom roteiro para a sua mensagem, isso vai dar para você essa orientação. E além do mais, vai dar um outro aspecto, que é a segurança. A segurança de que você, mesmo que não esteja nos seus dias mais brilhantes, naquele dia assim em que tudo flui de maneira maravilhosa, você ainda vai estar comunicando uma mensagem bem elaborada. Então é muito importante isso, essa segurança de que se você seguir aquele roteiro, a sua mensagem foi pensada para ela ser lógica e comunicar uma mensagem de fato com coerência. Bom, quais são os cuidados? Um esboço também requer alguns cuidados para você não errar na dose. Ele é necessário, mas exige esses cuidados. Primeiro, que bom esboço ele não substitui o preparo. Você precisa estudar e estudar bastante ainda. Primeiro, estudar para preparar um bom esboço. Para fazer um esboço bem elaborado, exige estudo. E uma vez pronto e elaborado esse esboço, revise, repasse muitas vezes até você ganhar aquela segurança que nós falamos um pouco atrás aqui. Então é muito importante que você tenha esse esboço, mas não confie nele assim, dizendo, olha, eu tenho um bom esboço, então não preciso me preocupar tanto. Claro que não. Um bom esboço não substitui preparo e estudo. Além disso,
não se prenda demasiadamente ao seu esboço. É um cuidado que você precisa ter. Lembre-se, ele é uma ferramenta, é um auxílio, é uma orientação, é um roteiro, mas você não pode se prender demasiadamente no seu esboço. Não aconselho, por exemplo, você levar aqueles esboços intermináveis, com textos enormes que você vai ter que ler e consultá-lo e baixar a cabeça aqui, quem sabe, para fazer a leitura de longos parágrafos. Nada disso. Isso torna você dependente do seu esboço e o seu ouvinte não gosta muito, especialmente aqui, nós latinos-americanos não gostamos do tipo de pregador que depende demasiadamente, fica lendo muita coisa. Lá na Europa isso funciona muito bem. Alguns pregadores na Europa leem completamente o seu sermão, grandes sermões, alguns famosos, como é o caso de Jonathan Edwards, lia completamente o seu sermão, mas aquilo era um outro tempo e é um outro povo. É um outro público. Latinos-americanos não gostam de pregadores que estejam ali dependendo demasiadamente, que estejam lendo muito, consultando demasiadamente. Então, tenha o seu esboço, mas não dependa dele. Você precisa, então, o quê? Desenvolver a técnica de tê-lo apenas como orientação mesmo. Dar uma olhadinha, dar uma conferida, uma palavra que desencadeia uma ideia, então você pode propor isso de maneira assim mais livre, sem essa dependência de muita leitura. E a outra coisa é que você precisa ser discreto. Como eu disse, latinos-americanos não gostam de esboços demasiadamente grandes, de pregador que dependa demasiadamente de notas. Então é muito importante que você seja discreto, seu esboço seja assim adequadamente pequeno, do ponto de vista que caiba dentro da sua Bíblia. Lembra que eu falei sobre o tamanho da Bíblia do pregador? É muito importante em função do tamanho do esboço que você precisa colocar ali. Então é muito importante que você acomode seu esboço na sua Bíblia e que ele fique ali discreto. Não convém você ficar com um calhamaço de folha ali mostrando para todo mundo. Isso não é tão bom assim do ponto de vista latino-americano. Na Europa isso funciona tranquilamente, eles estão acostumados com esse modelo. Mas aqui os latinos gostam de pregadores que falam assim, sem dependência de notas e coisas desse tipo. Então seja discreto, tenha o seu esboço, mas não dependa dele. Aquilo que eu falei antes, aqueles pregadores que pregam parecendo que não têm um esboço. Se eles pregam bem, com coerência e uma mensagem bem elaborada, eles têm sim um esboço. Fizeram esse esboço. O que acontece é que eles não estão dependentes dele. Eles estão confiantes na sua memória, portanto decidiram literalmente abrir mão da consulta do esboço, mas o fizeram antes. Consultaram, leram e tentaram memorizar isso para que a mensagem esteja o máximo possível na sua mente e eles dependam o mínimo possível de qualquer nota. Isso é bom, é louvável, e se você confiar muito na sua memória, faça isso. Mas nunca deixe de ter. Mesmo que você diga, eu tenho uma boa memória, eu confio na minha memória, eu vou para lá e falo, não tenho problema nenhum, leve o seu esboço. Alguma coisa pode acontecer. Aquele dia pode acontecer alguma coisa na plateia, alguma coisa que tire você dos eixos, fique nervoso, dê aquele branco que dá normalmente quando você não espera. Se você estiver ali, você tem esse recurso ali, é uma segurança para você. Então, tenha, mesmo que você não precise usar. De preferência que você não dependa dele, mas que ele esteja ali discretamente servindo como uma ferramenta, caso você precise. E especialmente ele é muito importante na hora de preparar a sua mensagem. Sem que você esteja capaz de esboçar a sua mensagem num esboço lógico, bem elaborado, isso significa que você ainda não terminou a preparação da sua mensagem. Isso é muito importante. Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu queria falar um pouco exatamente sobre isso, sobre o esboço, as suas vantagens, os cuidados e a necessidade de você ter sempre alguma coisa assim que possa auxiliá-lo. Deus abençoe você, continue pregando com graça, não dependendo, mas tendo esses recursos à sua mão. Eu gostaria de deixar a você um forte abraço e não esqueça, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever se você é novo aqui no meu canal e deixar um comentário. O comentário é muito importante. Discuta um pouco essa questão, pode deixar a sua opinião, pode dizer o que você pensa, pode compartilhar a sua experiência nessa área. Isso é muito bom, a gente fomentar uma comunidade daqueles que amam e querem se tornar melhores comunicadores da palavra de Deus. Um grande abraço.